Olá, estamos ao vivo. Minha primeira live, eu tava aqui brincando com os filtros, que eu não sabia que tinha filtro de live também. E aí antes de entrar, eu tava apertando aqui, eu quase iniciei a live com um foguinho em cima de mim. Mas estamos aqui ao vivo, na minha primeira live da vida. E hoje... Deixa eu arrumar aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre o nascimento da editora Devilesca. A intenção dessa live é explicar o porquê essa pequena editora existe. E eu montei aqui um pequeno roteiro para seguir, então se alguém tiver qualquer dúvida, fica à vontade para falar. Estou aqui com fone para me concentrar melhor. Ainda um pouco tímido, mas vamos tirar. Daqui a pouco eu desembesto a falar e aí e aí segura aí Instagram que uma hora não vai ser suficiente. Mentira. Eu espero fazer em bem menos tempo. Mas é importante deixar muito claro que o objetivo da live de hoje é falar sobre o nascimento da Devilesca. Meu nome é Denis Le Sénéchal Klimiuk. Eu sou o criador e editor da editora Devilesca. Eu brinco que essa editora é chamada de Eu-Editora, como conversando com alguns outros editores, eu acabei descobrindo, assistindo aulas também da pós, eu acabei descobrindo que existe esse termo de brincadeira sobre... Ó, o Fabiano entrando aqui na live. Sobre o fato de que muita gente mesmo abre sua própria editora porque tem um objetivo, um sonho, uma necessidade, enfim, encontrou um nicho, um segmento de mercado que pode ser explorado ou que tem um sonho de que esse segmento pode ser transformado em algo melhor. Então, felizmente eu tenho visto que abrir uma editora não é algo puramente comercial, sabe? Não é puramente negócios. É claro que eu acredito que todo mundo que abre uma editora espera sobreviver dela, né? Espera ganhar dinheiro com ela, afinal é um trabalho e todo mundo precisa pagar as contas. Mas isso todo mundo com quem eu conversei deixa muito claro. Se você não tem o sonho, se você não tem essa vontade, se você não tem esse objetivo muito bem definido, não adianta abrir, porque editora não é algo que estoura ou costuma estourar da noite para o dia. E a gente conhece muitas histórias de pessoas de editores, né, que acreditaram em determinados livros e ninguém mais acreditou, e esses livros se tornaram best-sellers do tipo Harry Potter. Se a gente parar para pensar agora, a Carla Madeira no Tudo é Rio, no Itamar Vieira Júnior, são escritores mais recentes que estão aí bombando e são escritores nacionais, isso é importante falar. Então, é claro que eu sou da geração do Harry Potter, porque eu cresci. Harry Potter e a Pedra Filosofal foi o primeiro livro que eu li na vida. Eu lia muita HQ, lia muito... Eu adorava enciclopédia quando eu era pequeno. Sempre gostei muito de ler sobre tudo, sempre fui assim, não é à toa que acabei me tornando redator, e um redator apaixonado pela profissão. Mas o primeiro livro mesmo que eu li, eu tinha 12 anos. Na época era o início dessa questão de internet, MSN, redes sociais estavam ali engatinhando ainda. E naquele tempo a gente recebia indicação muito no boca a boca, né? A internet ainda era uma coisa que estava, enfim, não era um centésimo do que ela é hoje de influência. E quando eu li aquele livro,
eu me apaixonei de tal forma pelo poder que algo que alguém escreveu teve sobre mim, pela influência de me tirar de onde eu estava e me levar para um outro universo, e aí no caso um universo de fantasia. Então assim, para um adolescente, né, alguém que estava começando a adolescência, sair de quem eu era e ir para Hogwarts, e pegar o expresso de Hogwarts e ir pro Beco Diagonal, enfim, e conhecer o Harry, o Ron e a Hermione, foi algo muito grande. E aquela sensação eu nunca mais esqueci. Mas se a gente parar para pensar hoje, quem aí já leu Itamar Vieira e quem leu a Carla Madeira, que são apenas dois que eu estou falando porque eles estão completamente estourados, eles estão bombando e, se eu não me engano, as duas obras principais deles já ganharam, já vão ser adaptadas para o audiovisual. Eles fazem a mesma coisa, cada qual com o seu tipo de escrita, cada qual com o seu gênero literário, mas eles fazem a mesma coisa. E aí a gente, quando a gente lê, a gente fica pensando o que tem mais para eu ler. Eu não sei se alguém aí já teve essa sensação, mas o que tem mais para eu ler? O que mais pode me tirar de onde eu tô? Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai criando referências cada vez maiores e mais fortes. Então tem hora que o que a gente gostava 10 anos atrás, 5 anos atrás, 1 ano atrás, já não tem mais o mesmo efeito. E aí, quando isso acontece, a gente costuma desanimar. E isso é uma das coisas que mais me fez crer que eu poderia abrir uma editora, porque quando a gente menos espera, a gente encontra um livro, e aí eu vou explanar aqui, a gente encontra uma série, um filme que tira o chão completamente. E aquela esperança que a gente tinha lá do começo volta. Então essa é uma das coisas que passaram na minha cabeça quando eu pensei em abrir uma editora. Mas o que isso tem a ver com a editora? Por que não só escrever? Então, é o seguinte... Tudo começou... existem vários começos para essa história, mas tudo começou num bate-papo que eu tive. Até gravei um vídeo outro dia, subi o vídeo já, eu gravei o podcast também da Devilesca. Tudo começou quando eu tive um bate-papo num final de abril com a minha avó paterna. O nome dela era Isete, e a gente conversou sobre a necessidade do inglês no mercado de trabalho. E a gente conversou como a gente conversava sobre tudo. Eu tinha umas conversas com minha avó que eram sobre Deus e o mundo, sobre tudo, absolutamente tudo. E aí nessa conversa eu lembro que naquela época, 2013, eu estava concluindo a faculdade, estava me formando em marketing, e eu já havia feito algumas pesquisas relacionadas a intercâmbio, um tempo antes. Ainda, se eu não me engano, foi em 2010. Então eu conversei com ela sobre o que era o intercâmbio, né? Porque isso a gente se acostumou de tal forma de que intercâmbio é algo que a gente vê em filme, que a gente vê em série, enfim, pessoas ricas fazendo, e que naquela época estava começando um movimento muito forte de pessoas não ricas que simplesmente se organizavam, simplesmente abriam mão de muita coisa que poderiam ter pela experiência que poderiam viver no intercâmbio. E aí eu expliquei para ela sobre valores de escolas de inglês. Eu já havia feito inglês em três escolas, enfim, projetos. Um dos projetos daqueles que a gente via nos anúncios do metrô de professores da USP. E eu adorava esse projeto, era muito bom mesmo, mas não conseguia aprender do jeito que eu queria, não conseguia me desenvolver. Porque para mim o problema sempre foi: a gente aprende inglês numa escola, e eu sei que muita coisa deve ter mudado, tá? Eu tô falando de uma conversa de 2013. Mas a gente aprende inglês numa escola e a gente sai, na hora que a gente sai ou vai no intervalo comer qualquer coisa, um lanche, enfim, a gente não fala mais inglês. Então, claro que isso não vai ficar. É claro que você precisa praticar. É claro que você precisa treinar. É claro que você precisa de influência para ter influência. E em relação a isso,
eu explicando para ela, e aí o tempo passou, e só para encurtar essa conversa, ela me presenteou com um curso, com um mês de inglês. Era o valor de um curso de um mês. Na época a gente já conversava em ser sobre a Irlanda, né, em ser na Irlanda, que tinha uma excelente relação custo-benefício, entre custo-benefício, e a gente conseguiria se organizar para que eu fosse nessa viagem sem gastar tanto, porque eu não tinha condições, ainda mais naquela época, 2013, eu estava desempregado, já estava difícil de manter as mensalidades da faculdade, e enfim, tudo deu certo, com muito trabalho, muito esforço, muita ajuda, muita gente me ajudou a tirar esse sonho do papel. E aí, 3 anos depois, em fevereiro de 2016, eu fiz esse intercâmbio. Minha avó faleceu em maio de 2015, então infelizmente não pude compartilhar com ela esse sonho sendo realizado, mas ela foi a responsável por esse gigantesco pontapé. E o que intercâmbio tem a ver com uma editora? Pois é, quando eu fiz o intercâmbio, uma das coisas que me passava na cabeça todos os dias, seja estando no quarto onde eu ficava, ou na rua perambulando, ou num passeio, enfim, ou na aula, eu pensava, as pessoas precisam viver essa experiência. As pessoas acham que é impossível, mas não é. Dá para se organizar. Eu demorei 3 anos para ficar 40 dias fora. Eu não fiz intercâmbio longo. Então, mas eu fui. Entendeu? Então, eu fiz questão de que esse intercâmbio fosse realizado. Eu sei que eu abri mão de muita coisa na época, mas deu certo. E aí, quando eu voltei do intercâmbio, eu fui me assentando e tal, eu estava trabalhando na época, e eu tinha um blog que eu ficava escrevendo sobre tudo, sobre filme, enfim. Tinha o Projetor também, que é o blog de cinema responsável por ter me apresentado a Carol, que é minha esposa. Mas esse outro blog, nele eu escrevia muita coisa sobre a viagem, dando dicas, enfim, fazendo os relatos. E aí, no ano do meu casamento, em 2018, e assim, eu tô resumindo bastante a história, no ano do casamento, em 2018, em março daquele ano, eu descobri que existe um negócio chamado autopublicação, que eu poderia publicar um livro, fazer todos os registros necessários para torná-lo um livro oficial, então um livro que pudesse ser vendido em qualquer lugar, e eu poderia colocar no papel o sonho de ser um escritor e não depender de uma editora, que é algo que eu já tinha visto que eu não tinha condições. Enfim, eu não conhecia ninguém de editoras. Deixa eu colocar uma água aqui para mim. Não conhecia ninguém, e aí eu vi que tinha editoras que você pode mandar e você paga a sua publicação e eles publicam, e é um trabalho bem bacana, mas eu não tinha condições, por mais em conta que eu acho que seja hoje, conhecendo melhor o mercado editorial, mas eu não tinha condições de fazer isso. E aí naquele tempo eu descobri um negócio chamado autopublicação e um outro negócio chamado print on demand, que é impressão por demanda. Ou seja, é aí que é o pulo do gato. Você não precisa imprimir 100, 50, 1000, 500, enfim, você não precisa imprimir quantidade de livro. Você pode imprimir um, ou melhor, quem comprar o seu livro pode comprar o seu livro sem que você tenha impresso ele antes, e aí o livro vai chegar na casa da pessoa com uma impressão apenas feita. E ponto. É claro que quanto maior a quantidade, obviamente, melhor é o valor, melhor é o valor de impressão. Mas se você não tem como investir nisso, isso não te impede de ser um escritor publicado. E se você não tem como investir numa editora, isso não te impede de fazer os registros. E naquela época eu descobri isso, então foi uma explosão. E o que eu fiz? Eu peguei todos os textos que eu tinha escrito sobre Londres, e eram muitos textos que eu tinha escrito sobre Londres, que estavam no meu blog. Eu montei só os títulos deles
num Word, e aí eu fui analisando um por um e vendo quais lacunas tinham de coisas que precisavam ser ditas para quem quisesse fazer um intercâmbio. Ali eu decidi montar o meu primeiro livro. Então eu fiz todo esse processo, eu fiz um storytelling, né, de conteúdo, porque eu fui pensando em tudo que deveria ter para quem quisesse fazer um intercâmbio. Tudo que alguém deveria ler se quisesse um dia comprar esse livro e entender melhor como é a experiência do intercâmbio, como é fazer turismo durante o intercâmbio, estudar, obviamente, durante o intercâmbio, mas sentir a sensação e o passo a passo para isso acontecer. Eu não queria um livro técnico, eu não queria apenas dicas, eu queria passar a experiência. Não é à toa que eu descobri mais tarde que existe um subgênero, enfim, um segmento chamado Relatos de Viagem, que é justamente nesse segmento que eu registrei o meu livro. E aí, na época, o registro, não tinha muito material na internet sobre isso, tinha muita coisa muito truncada, sabe? Muita informação que não batia uma com a outra, mas tinha. E aí eu fui fuçando, e fui mexendo, fui estudando, fui lendo, fui assistindo vídeo que também não tinha muita coisa, fui fuçando o site que eu descobri, que depois eu descobri que existem outros sites também, mas o site que eu descobri na época é o Clube de Autores. E esse site existe, se eu não me engano, ou é desde 2009 ou desde 2011. Então, assim, eu poderia ter feito isso muito antes, sim, mas eu não sabia. E aí é aí que muita gente não faz a menor ideia. Tem muita gente que pode ter esse sonho. E eu conheço algumas pessoas que têm de escrever e publicar um livro e que acham que é um sonho impossível. Como muita gente acha que intercâmbio é um sonho impossível. Eu sei que hoje em dia está muito mais difícil fazer intercâmbio. Tudo está muito mais caro. Mas tudo é possível. A gente tem que escolher o caminho. Só que quando a gente não sabe, e aí que está o negócio, o poder da informação é precioso. Então a gente precisa ter as ferramentas certas para fazer com que esses sonhos se realizem. E aí, fiz todo o compilado, escrevi títulos que poderiam servir e comecei a escrever esses novos textos para esse compilado sobre intercâmbio em Londres. Eu fiquei apenas 7 dias em Londres, mas era o meu sonho de infância, né, de pré-adolescente, conhecer aquela cidade. Então eu consegui ficar lá 7 dias num hostel, enfim, comendo no mercadinho e batendo muita perna e andando de muito transporte, que lá é muito fácil andar. Tudo isso para economizar ao máximo, mas para realizar o sonho. E eu queria contar essa experiência só sobre Londres. O meu intercâmbio em si, de estudo, foi em Dublin, na Irlanda. E depois eu ainda fiquei 4 dias em Amsterdã. Mas o de Londres, ele tinha que ser o primeiro. Ele tinha que ser o primeiro caminho, sabe? Então, quando isso aconteceu, quando eu percebi que eu podia publicar um livro e quando eu montei tudo, eu comecei a fazer todo o processo. Comecei a estudar capas, comecei a estudar sobre revisão, enfim, fiz todo o processo. Consegui fazer o registro, na época ainda não era tão fácil, a Câmara Brasileira do Livro não era responsável por isso, se eu não me engano, ou se era eu não sabia, mas se eu não me engano eu também fiz todos os registros, que é ISBN, ficha catalográfica e código de base, eu fiz pela Fundação Miguel de Cervantes. E isso demorou um pouquinho para acontecer, porque eles tinham que aprovar, enfim, demorou, mas deu certo. Consegui fazer os registros e publiquei o meu livro pelo Clube de Autores. E isso é muito importante, por quê? Porque obviamente, né, é aquilo, você experimenta, você quer aproveitar ao máximo. Então eu já estava com o segundo livro em andamento, eu já estava planejando o próximo, eu já estava planejando milhões de coisas. Escrevi o segundo livro, que é o Descubra Dublin, né? O primeiro foi o Descubra Londres, o segundo foi o Descubra Dublin. Escrevi. Também fiz em formato de autopublicação em 2020, também pelo Clube de Autores. Mas
ao mesmo tempo eu queria mais. E aí eu comecei a oferecer. Eu lembro que foi... Não lembro se eu ofereci ou se alguém veio falar comigo. E aí eu comecei a conversar com essa pessoa. E aí a gente descobriu que eu poderia editar o livro dessa pessoa. E foi ali que nasceu o Denis Editor Independente. Em 2020 também. Eu estava finalizando o meu segundo livro. Fiz a publicação do meu segundo livro e comecei a trabalhar nesse outro livro. E a partir dali, a formiga, né, ela começou a me cutucar, ela começou a me picar porque eu tinha que fazer isso mais vezes. A sensação de ajudar outra pessoa a escrever o próprio livro, a editar esse livro, enfim, eu ser a ferramenta dessa pessoa para que ela tenha autopublicado o seu próprio livro e eu explicar todo o caminho, foi um chamado, eu posso falar, né? Foi uma coisa muito forte, foi uma coisa muito importante que eu tinha que fazer. E ali eu comecei a divulgar esse tipo de trabalho que eu estava fazendo. Em janeiro de 2022, comecei a fazer a pós-graduação em produção editorial. Eu queria conhecer os caminhos profissionais desse mercado. Muita coisa mudou, e a gente está aqui há quase 1 ano e meio apenas disso, mas muita coisa mudou. E aí no caminho eu comecei algo me dizia que eu poderia abrir uma editora. Algo me dizia que, ok, você pode ir além do que você está fazendo. Você pode escrever. Eu tenho um monte de projetos, no momento tem alguns aí em andamento, em quase finalização, mas eu poderia também seguir esse caminho de uma editora, não apenas como editora independente. Eu poderia pensar numa forma mais completa, eu poderia agregar mais serviços para oferecer o caminho completo para outras pessoas. E aí eu fui entender de fato o trabalho de uma editora, e é por isso que agora eu posso falar que essas editoras que eu fiz orçamento e cobravam X, era entre 5 e 6 mil reais, com 100 livros impressos. Hoje eu sei que elas não ganham tanto em cima disso quanto parece, entendeu? Hoje eu sei que essa impressão de pequenas tiragens, pro trabalho que dá para você construir um livro, para você transformar um conteúdo bruto num material de leitura que faça sentido, que seja agradável, que tenha sentido mercadológico também, porque não? Afinal, né, a gente publica um livro também para outras pessoas se interessarem por ele. E então esse pensamento de que algo poderia ir além começou a me falar no ouvido, sabe? E eu nunca quis ser empreendedor. Nunca. Conheço a Carol há quase 10 anos praticamente. A gente se conhece há mais, mas juntos há quase 10 anos. E ela sempre foi a empreendedora que eu admirei acompanhar. Ela sempre teve essa visão. Ela sempre teve aquele negócio de que o que ela toca, ela entende como empreendedorismo e ela faz acontecer. Quando eu a conheci, ela estava fazendo trabalhos de artesanato. Ela aprendeu a fazer o primeiro cupcake e ali nasceu a confeitaria que durou 9 anos, que foi a Miss Pepper Cakes, e eu acompanhando em todos os processos, desde o primeiro cupcake até a pausa, que começou em novembro do ano passado, quando a Miss Pepper Cakes completou 9 anos. Em 2021, em janeiro de 2021, a Carol começou um segundo projeto que se tornou esse outro empreendimento, que é a Boss, que é a agência de marketing voltada a empreendedorismo feminino, cujo trabalho fez ela se apaixonar pela comunicação. Ela já sabia que ela era apaixonada pela comunicação, mas fez ela entrar de cabeça nisso. E hoje, cada pessoa que passou pela Boss sabe o quanto essa mudança que alguém cujo empreendedorismo está na veia faz na vida de outras pessoas. E eu sempre recusei esse chamado. Eu sempre preferi ficar acompanhando, sempre preferi ficar como espectador.
Mas todos os sinais, enfim, todos os caminhos me levavam a pensar no nascimento de uma editora, porque o que eu queria fazer era mais do que ser o editor independente. Quando eu faço um trabalho como editor independente, meu nome não está em absolutamente nada do livro. Eu faço o trabalho para que a pessoa tenha o seu produto feito, pronto, entregue, e ela pode comprar quando ela quiser. E ela pode estimular a venda, enfim, ela pode fazer a campanha, ela pode fazer tudo o que ela acredita que seja necessário para divulgar o próprio livro. Então esse é um trabalho. Como redator, eu sei que o trabalho de criação, de pesquisa, de ficar fuçando, de conhecer novas referências, faz parte da minha rotina. Eu não consigo não fazer isso. Faz parte a prolixidade, né, verbal e escrita, faz parte absolutamente tudo relacionado a escrever todos os dias. Eu preciso escrever todos os dias. Então era claro que eu não podia deixar esse lado, essa vertente de lado, que é do escritor. Mas eu precisava ir além, e aí a Develesca nasceu a partir disso. Foi cursando essa pós-graduação, eu recomendo demais a LabPub. É uma excelente instituição, excelentes professores, tem muita matéria interessante, eles têm cursos livres também, mas eles me deram muitas ferramentas, mas o empreendedorismo começou a falar mais alto, porque eu precisava ir além do que eu já estava fazendo, e aí que vem o negócio. Vou beber uma água aqui. Além de escrever, fazer livros se tornou uma paixão. Hoje, como editor independente, tenho 2 escritoras lançadas e eu me emociono todas as vezes que eu pego o livro delas e fico paginando, fico virando as páginas, fico mergulhando nos universos que elas criaram. Isso é muito emocionante, porque saber que hoje o material que elas criaram, o conteúdo que elas criaram, se transformou em um livro e chegou às mãos de outras pessoas, sabe aquele negócio, tipo, é para isso que eu sirvo? Então, assim, essa paixão foi avassaladora, mas o processo de criar a editora é muito mais complexo, e os primeiros passos foram dados pensando: eu serei, por um bom tempo, uma editora, ou seja, eu vou trabalhar sozinho, não tenho investimento inicial, não tenho com quem dividir, pagar serviço, enfim, vou fazer o processo passo a passo de forma minuciosa, mas qualificada, do jeito que eu faço com os meus, do jeito que eu fiz com os delas. E eu precisava dar o primeiro passo, e foi ali que a editora Develesca nasceu. Hoje, a Develesca está nos seus primeiros passos, como eu acabei de falar, mas ela está já olhando para frente. Vou fazer o lançamento da 2ª edição do Descubra Londres, que é o meu primeiro livro lá atrás. Depois eu vou fazer uma outra live contando essa história melhor, mas eu decidi começar por ele justamente por todo o significado que esse livro tem para mim, não apenas porque tudo começou lá em 2013 com um bate-papo com a minha avó, mas também porque esse livro me mostrou que muita coisa poderia ser possível. Ele me faz lembrar disso todos os dias. Então, Descubra Londres é o primeiro lançamento da Develesca. Estou trabalhando aos poucos nesse processo de lançamento. Ele já está pronto, felizmente, dá para ver aqui. Outro dia eu vou fazer uma live mostrando e falando melhor sobre ele, mas ele faz parte dos primeiros passos da editora. Só que quando eu comecei a pensar nos passos dela, eu precisava pensar no que eu aceitaria na Develesca. E aí vieram os selos. Comecei a pensar em cada um dos selos
como uma forma de segmentar os assuntos, criar identidades diferentes que ao mesmo tempo pudessem trazer algo em comum, que é a Develesca como guarda-chuva desses selos. Comecei a pensar nesses selos como razões para que outras pessoas pudessem ganhar vozes em assuntos diversos, seja sobre o que elas quisessem escrever. Eu vou explicar melhor. A Develesca, ela tem 8 selos prontos para serem lançados. Alguns deles, a maioria ainda está em processo de desenvolvimento. Parte de identidade está toda pronta, o propósito de cada selo está pronto, as personas, os estudos que eu fiz por trás para entender quem é o público e a voz de cada selo, seja o leitor como o escritor. Mas eu precisava fazer isso devagar, porque afinal eu sou uma editora e eu não tenho como fazer isso tudo muito rápido, tudo de uma vez. Então o primeiro selo que eu criei é o Maria Fumaça. É o selo voltado a textos de turismo, viagem e intercâmbio. Eu queria algo que também pudesse trazer pessoas que tiveram experiências maravilhosas em suas vidas, ou terríveis também, por que não, e quisessem compartilhar escrevendo livros. E quando eu falo turismo, viagem e intercâmbio, eu não quero dizer o clássico intercâmbio para a Europa, para a Oceania, enfim, para os Estados Unidos. É qualquer lugar. Imagina quantas pessoas gostariam de conhecer melhor a Argentina, e eu não acho nenhum material de intercâmbio sobre isso. Ou então, por que não fazer um livro sobre a viagem que você fez de 7 dias, de 4 dias, enfim, de um mês que seja. Você fez lá na Ilhabela, ou você fez lá em Minas Gerais, ou você fez no Paraná, ou você fez em Salvador. Entendeu o que eu estou falando? A questão não está no lugar, a questão está no ponto de vista. E é isso que eu quero explorar com esse selo Maria Fumaça. A gente tem que entender que o mundo só gira porque a gente está acostumado a entender os processos desse mundo por meio dos produtos culturais. Ou seja, traduzindo o que eu acabei de falar, nós conhecemos tão bem os Estados Unidos, nós escutamos tão bem as músicas deles, os filmes deles nós assistimos, as séries deles nós entendemos, os livros deles nós lemos, nós absorvemos tão bem a cultura deles, porque em algum momento da história, isso eu não vou saber dizer, mas em algum momento da história eles se preocuparam em contar as suas histórias. Então, quando a gente assiste um filme que se passa lá na cidadezinha do interior, sei lá, do Texas, e a gente tem vontade de conhecer essa cidade, é porque eles se preocuparam em trazer identidade a isso por meio de suas histórias. E a gente tem essa vontade muito parecida quando a gente assiste a alguma coisa do Japão, por exemplo. A gente absorve alguma coisa da cultura japonesa. Essas culturas souberam contar suas histórias, imortalizar suas histórias por meio da cultura, por meio da arte, da cultura, do lazer, né? Então, por que não fazer a mesma coisa aqui no Brasil? E não necessariamente é só isso que a Develesca, por meio do selo Maria Fumaça, quer. A Develesca quer pessoas que queiram ganhar vozes por meio da literatura, por meio da escrita. O selo Maria Fumaça está em busca de histórias de turismo, de viagens e de intercâmbios. E é por isso que esse selo é o primeiro, porque é por meio dele que eu criei o selo e criei a coleção Descubra, que é o primeiro livro, que é o Descubra Londres, mas esse é um outro assunto. A coleção Descubra é uma coleção que eu desenvolvi para quem quiser contar relatos de viagem, experiências que misturem desde perrengues, planejamentos e tudo isso misturado com a experiência de estar no lugar e viver uma cidade. É só isso que a coleção Descubra. Agora o selo Maria Fumaça, ele está aberto a tudo. Quem quiser contar um livro, quem quiser escrever um livro sobre uma história de um passeio que fez de ônibus de São Paulo a Natal, no Rio Grande do Norte. Quem quiser contar sobre a experiência que teve numa viagem de carro
aqui no interior de São Paulo ou no interior de qualquer estado brasileiro, quem quiser contar uma história de uma viagem que fez com o pessoal da escola, com o pessoal da faculdade, com o pessoal do trabalho, que acha que tem algo a ser contado. Isso é muito importante. Acha que tem algo a ser absorvido por outras pessoas, acha que outras pessoas vão mergulhar. E não se engane, muita gente mesmo acha que o que tem a ser dito não vale a pena. Mas essa é uma outra questão. Só que se a gente pensasse nisso sempre, a gente não leria um centésimo, mais uma vez, um centésimo do que a gente lê. E voltando lá para o começo da live, se a J.K. Rowling não tivesse pensado e acreditado na história que ela tinha a contar, e a famosa história de origem de Harry Potter, porque ela escreveu num guardanapo os primeiros esboços do livro, quando ela estava passando por um processo de divórcio, se eu não me engano, de um casamento abusivo, com um filho, sozinha, sem dinheiro, sem absolutamente nada, e ali nasceu Harry Potter. Se ela não tivesse acreditado o suficiente, e ela levou muito não, nós não teríamos essa referência cultural que já esse ano faz 26 anos. E assim, eu estou falando de uma escritora do Reino Unido, enfim, da Europa, mas que vive a realidade dela com todas as dificuldades que ela viveu. Se a gente pensar que nós apenas somos espectadores da vida dos outros, nós realmente não vamos contar a nossa história. Agora, se a gente quer simplesmente compartilhar nossa história sem ganância, sem o estrelismo de acreditar que eu sou bom o suficiente ou acreditar que sou horrível, só compartilhar a história. É para isso que nós existimos, para compartilhar a história. É isso que faz a arte existir, é isso que faz a história, a cultura existir. Contar histórias, compartilhar vivências, compartilhar relatos e registrá-los, que é o mais importante. E esse é o papel de uma editora, registrar tudo isso e compartilhar com o mundo. É por isso que a editora Develesca nasceu, porque eu acreditava que eu poderia ser mais um agente, no início uma editora, mas acreditando que isso era maior, e eu poderia ser mais um agente, mais uma ferramenta para ajudar outras pessoas a ganhar voz por meio da escrita. O primeiro selo da editora Develesca é o selo Maria Fumaça. Eu encontrei a identidade do selo, enfim, porque Marias Fumaças são símbolos de viagens longas e nas quais a literatura se apoiou por muito tempo e continua se apoiando, porque um passeio de trem é onde tudo pode acontecer e nada ao mesmo tempo. E muita coisa depende de quem faz. Então, assim, eu precisava contar essa história hoje, eu precisava compartilhar isso tudo. E uma coisa que eu não falei, a origem do nome Develesca. Eu acho que quem sabe o meu nome completo, ou quem já viu meu nome completo, e eu entendo muito bem quem não consegue ler o meu nome completo, porque eu sempre brinco que quando eu aprendi a falar meu nome completo quando eu era criança, eu me sentia muito inteligente porque ninguém mais conseguia, mas enfim, eu precisava aprender porque era o meu nome. Develesca é uma mistura de tudo que tem a ver com a minha história. Então, a partir da junção do som das letras que constroem o meu nome, que é a letra D, a letra V, a letra L, a letra S, a letra K. O meu nome inteiro é Denis Vladimir Lesenechal Klimiuk. As letras são D, V, L, S, K. Develesca. Eu quis fazer isso como um símbolo, não sobre mim, mas sobre o que está atrás de mim, que é a minha história. Sobre a minha família, sobre as minhas referências, sobre como eu cheguei aqui até hoje e que a partir de então eu posso ajudar outras pessoas a criarem suas próprias histórias por meio de livros. Então, a origem do nome é essa. Ela é uma brincadeira, ela é ao mesmo tempo algo muito significativo para mim, porque me faz lembrar da junção da minha família e de todas as histórias que estão por trás disso. Mas ao mesmo tempo
ela simboliza para mim que esse é o ponto de partida e a partir de então o que eu tenho a oferecer. E a partir de então eu tenho uma editora a oferecer. Nas próximas semanas vou trabalhar bastante no lançamento do Descubra Londres. Não farei lançamento presencial. É importante falar isso. Eu encontrei ferramentas e, enfim, formas e estratégias e estou montando isso já há alguns meses para que eu pudesse fazer esse lançamento apenas virtual e quem pudesse conhecer e quiser conhecer o livro, acompanhar todo esse conteúdo que eu tenho criado, que daqui para frente tem muita coisa ainda para publicar sobre o livro, sobre intercâmbio, sobre a junção de tudo isso com a história da Develesca e sobre o porquê não apenas esse livro aqui ser interessante dentro de tudo que eu falei aqui hoje, como também para quem ainda tem o sonho do intercâmbio. Então, as próximas semanas serão feitas com base nesse lançamento. Tenho 2 livros engatilhados, um já está em processo de revisão, o outro está sendo escrito. Tô louco para lançar, porque são livros novos, né? Apesar do Descubra Londres eu ter trabalhado nele inteiro, no conteúdo inteiro, e ter colocado fotos, enfim, ter compartilhado muita coisa nova em relação à primeira edição, e ter trabalhado bastante no projeto gráfico dele, algo que eu nem fazia ideia do que eu poderia fazer antes. Esses livros que estão para chegar, eles têm muita coisa a dizer e tem muita coisa a apresentar o caminho da Develesca daqui para frente, que é para onde eu quero olhar. É isso. Eu espero que quem assistiu em algum momento essa live tenha gostado. Eu fico à disposição aqui no Instagram, enfim, nas redes sociais que eu sempre publico, no YouTube, no Spotify, também tem um podcast lá, tem um e-mail da Develesca, tem tudo isso no link da bio do Instagram. É só clicar lá que você vai achar todas as formas de falar, de entrar em contato com a Develesca. E quem entrar no link da bio do Instagram já tem algumas novidades que estão rolando, mas que eu ainda não divulguei. Então, é isso. Eu agradeço demais, demais. E quem esteve aqui até agora, quem assistir isso daqui pra frente, e até a próxima. E aí eu fecho minha primeira live, gente. É aqui, vamos lá. Sim, tenho certeza. Tchau, gente.